O presidente do Supremo, Edson Fachin, classificou como desrespeitosa parte da fala do presidente da Argentina, Javier Milei, com xingamentos contra o ministro Alexandre de Moraes. A declaração de Milei foi durante a Convenção Nacional do PL aqui em São Paulo. Vamos então já começar te trazendo essa repercussão que toma conta do noticiário, viu? Gabriela Veras é quem está com a gente. Gabriela, bom dia, nos conte como é que tudo isso está repercutindo. Oi, Elisa, ótimo dia para você, bom domingo para quem está aqui na nossa companhia. Pois é, isso repercute e muito aqui em Brasília. A gente já vê as manifestações, das autoridades e também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na figura do presidente da Suprema Corte Brasileira, o ministro Edson Fachin. Após a fala do presidente da Argentina, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, classificou essa declaração de Milei como uma referência desrespeitosa. Foi a expressão utilizada por Fachin. Ele disse que era uma fala desrespeitosa a um magistrado da mais alta corte brasileira feita em solo brasileiro. Também afirmou que a decisão questionada pelo argentino foi tomada em um ato jurisdicional, com relação ao que é previsto na Constituição brasileira. Além disso, o ministro Edson Fachin também reafirmou a autonomia do Poder Judiciário brasileiro e declarou que a presidência do Supremo deplora manifestações, abre aspas, incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados, fecha aspas. Essas declarações de Javier Milei foram dadas na convenção do PL em São Paulo. Ele chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes era um lixo careca, foi a expressão utilizada pelo presidente argentino, e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está injustamente preso. Além disso, o argentino disse também que essa negativa por parte do ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro seria mais uma demonstração de injustiça e do caráter vingativo, foi a expressão utilizada por ele, dos responsáveis pela prisão do ex-presidente. Na última semana, a gente relembra aqui para quem está nos acompanhando, os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram com um pedido para que Javier Milei pudesse visitar o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. Esse pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. As declarações de Milei, como a gente sabe, foram feitas durante a convenção do PL nacional em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O evento também contou com a participação por vídeo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sem a presença de Jair Bolsonaro. Um vídeo feito por inteligência artificial foi colocado lá para que todos pudessem ver em que o ex-presidente, na realidade, apoiava, portanto, a candidatura de Flávio Bolsonaro. Um vídeo produzido, portanto, por inteligência artificial. Ocorreu uma movimentação diplomática que significa algo sensível, que é quando você chama para consultas um embaixador. O Brasil chamou para consultas um embaixador da Argentina. Vamos com a Luciana Tadeu para que nós possamos compreender quais são esses movimentos, o que tem havido. Luciana, uma insatisfação já fica exposta quando a gente vê a solicitação de um embaixador, Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Elisa, olha, inclusive fontes diplomáticas me dizem que essa é a maior crise entre os países em décadas. Realmente estão vendo essa situação com preocupação. O embaixador brasileiro aqui na Argentina, Júlio Bitelli, deve chegar em Brasília ou hoje ou amanhã. A previsão é que chegue e já fale com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E esse gesto de convocar o embaixador, de chamar para consultas, é um
uma forte demonstração de protesto por parte de um país, é um indício de uma gravidade realmente nas relações diplomáticas. E o Itamaraty, o que está avaliando é que essa fala do presidente Javier Milei em São Paulo, na Convenção Nacional do Partido Liberal, que essa fala foi ofensiva, não somente para o presidente Lula, para o ministro Alexandre de Moraes, mas a todo o povo brasileiro, que foi um desrespeito, que foi uma afronta. Essa é a avaliação e então chamou o embaixador e olha, fontes também não descartam chamar o próprio embaixador da Argentina no Brasil para que dê explicações sobre essa situação. Já houve outra ocasião, em 2024, em que o embaixador brasileiro aqui, que ainda era Júlio Bittelli, que já era Júlio Bittelli, que também foi chamado para Brasília depois da participação de Javier Milei em outra visita ao Brasil, em que também não se reuniu com o presidente Lula ou com autoridades do governo federal e participou da Convenção de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú. Naquela ocasião, o embaixador aqui na Argentina também foi chamado para conversar sobre as relações entre Brasil e Argentina, porém, naquela situação, a avaliação é que as palavras de Milei tinham sido contidas, não foram tão hostis como o que a gente viu neste sábado, nessa convenção do PL, em que Javier Milei não somente chamou o presidente Lula de presidiário, mas chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, disse que somente Flávio Bolsonaro poderia parar Lula, fez um discurso com um tom bastante hostil, de bastante confronto com o presidente Lula, contra a esquerda, acusou Lula ao lado de Fidel Castro, o ex-presidente cubano, de terem criado o Fórum de São Paulo para disseminar o comunismo pela região. Também disse que Lula vai deixar uma crise de dívida no Brasil e que deve pagar por isso com a derrota nas urnas em outubro. Então foi um discurso visto como ofensivo por parte de fontes diplomáticas e resultou então nessa convocação para consultas do embaixador brasileiro aqui, que então vai a Brasília, está praticamente arrumando as malas para ir para Brasília, deve chegar hoje ou amanhã, ainda não há uma previsão exata por parte do Itamaraty, da chegada dele, mas a previsão é que assim que chegar, converse com o ministro Mauro Vieira. E também estive perguntando, nessa chamada para consultas, se tem alguma previsão de quanto tempo o embaixador vai ficar distante da Argentina, vai ficar por lá, e ainda não tem essa previsão. Vai depender realmente dessas conversas e provavelmente da resposta do governo argentino em relação a essa medida de protesto pelo Brasil, Elisa. Luciana Tadeu explicando para a gente, portanto, quais são os efeitos após a fala do presidente argentino Javier Milei e esse movimento diplomático que é muito significativo, né, Luciana? Quando você convoca um embaixador, isso carrega uma mensagem ali bastante importante na diplomacia. Luciana, o chefe de gabinete de Milei disse que é um exagero convocar o embaixador da Argentina por causa das falas do presidente. Que outras autoridades, Lu, você conseguiu acionar durante esse fim de semana, de sábado para cá? E qual tem sido a repercussão do assunto em Buenos Aires? Boa tarde, bem-vinda. Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha a repercussão aqui no fim de semana por essas falas de Javier Milei e pela reação do governo brasileiro convocando, para consultas o seu embaixador aqui em Buenos Aires e também chamando o embaixador argentino em Brasília para dar explicações sobre essas falas do presidente Javier Milei. Geraram muita repercussão. Foi um fim de semana de diversas declarações da classe política por aqui, principalmente de críticas de lideranças peronistas, mas ontem à noite um dos que se manifestaram foi o chefe de gabinete, como você muito bem mencionou, Tainá, que é um cargo equivalente ao chefe da Casa Civil no Brasil. E ele deu uma entrevista para o canal de televisão La Nación Más e nessa entrevista ele falou
no se rasguem las investiduras, que significa não exagerem. E aí ele menciona, para justificar essa fala de Javier Milei na Convenção Nacional do PL, ele fala dos marqueteiros do PT que vieram para cá para ajudar Sérgio Massa na campanha. Lembrando, né, que na eleição contra Javier Milei em 2023, Sérgio Massa, que era ministro da Economia, foi o principal oponente de Javier Milei. E naquela ocasião havia então marqueteiros que já fizeram campanha para o PT aqui e Milei vive lembrando desse episódio como uma interferência nos assuntos, nas eleições argentinas. Então, Diego Santilli, nessa entrevista para o canal La Nación Mais, disse: não exagerem, vieram aqui, fizeram campanha, fizeram de tudo. O gabinete de Lula disse barbaridades sobre o presidente e da justiça argentina e foram onde quiserem. É importante ressaltar que Lula não criticou durante o governo de Javier Milei, não fez fortes críticas a Javier Milei, como Javier Milei fez a Lula na convenção do PL. Mas Diego Santilli se refere à campanha nesse momento, que havia vídeos de campanha aqui de Sérgio Massa falando que se Milei fosse eleito ia haver venda de órgãos aqui na Argentina. Então Diego Santilli com isso quis dizer que falaram barbaridades sobre Javier Milei. O próprio Javier Milei, mesmo depois dessa atitude do governo brasileiro de convocar para consultas o embaixador, deu uma entrevista ontem para a Rádio Mitre, uma rádio aqui da Argentina, dizendo que o governo brasileiro foi um dos principais financiadores de uma campanha anti-argentina. Falou que o governo brasileiro financiou 25% de uma campanha anti-argentina. Ele se refere a esse período da Copa, em que a Argentina e os argentinos foram muito criticados ao redor do mundo, e voltou a chamar o presidente Lula no caso de ex-presidiário. E assim como as autoridades do governo, a oposição também se manifestou muito. Eu queria ressaltar o ex-presidente Alberto Fernandes, que criticou essa postura de Javier Milei, o governador da província de Buenos Aires, que falou em vergonha alheia, inclusive falou que se comunicou com o chanceler Mauro Vieira para falar sobre essa situação e dizer que o que Javier Milei afirmou não representa o sentimento do povo argentino, e diversos ex-ministros e líderes peronistas afirmando que essa atitude de Javier Milei no Brasil atenta contra os investimentos na Argentina, exportações e, como consequência, contra postos de trabalho por aqui. Tainá Uribe. Lu, ótimo saber também com você como é que o assunto está repercutindo, né? Se está repercutindo também na Argentina, se foi preciso uma manifestação do chefe de gabinete do Javier Milei, a gente já pode dizer que sim, existe uma crise instalada entre Brasil e Argentina diante da decisão de Javier Milei vir ao Brasil fazer críticas. Mais do que isso, né? Foi até um pouco além, usou palavras muito duras e xingamentos em algumas oportunidades sobre o governo de Lula e sobre, também vale lembrar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lu, a imprensa aí na Argentina tem feito uma observação de que a crise diplomática causada pelas falas do Milei sobre o Lula é a pior desde a redemocratização. Você vai trazer para mim, Lu, a gente conversou mais cedo, conseguiu amarrar aqui as nossas apurações juntas, o que os principais jornais estão falando. Luciana, qual é o destaque, né, que a imprensa na Argentina está dando para as falas do Milei sobre o Brasil? Oi, Tainá Uribe, boa tarde para vocês. Estou munida aqui de jornais, os principais jornais daqui, para mostrar para vocês que o assunto realmente ganhou as manchetes daqui hoje. O jornal Clarín coloca: protesto do Brasil pelos insultos de Milei a Lula explica a crise, né, a convocação para consultas do embaixador aqui
em Buenos Aires, Júlio Bitelli, também que Daniel Raimondi, o embaixador argentino em Brasília, foi chamado para dar explicações. E interessante, o jornal Clarín coloca um artigo também dizendo que esse conflito rompe uma tradição histórica que havia de dar prioridade para o bom vínculo entre os países. E também ressalta que, diferente, né, do que era esperado, de baixar um pouco os decibéis depois dessa reação brasileira, o que Javier Milei fez foi ir a uma rádio local aqui da Argentina, a Rádio Mitre, e fazer novas críticas ao governo brasileiro. Então, ontem, mesmo depois dessa atitude do Brasil, da reação do Brasil, Javier Milei chegou a falar novamente, a tratar o presidente Lula como ex-presidiário, chegou a acusar, inclusive, o governo argentino de financiar uma campanha anti-argentina, aí se referindo a todas essas críticas das quais a Argentina e os argentinos foram alvos depois da Copa do Mundo. Já o jornal Página Doce, que é um jornal peronista, opositor a Javier Milei, uma tendência bastante kirchnerista, ou seja, de apoio a Cristina Kirchner, intitulou Vergonha, com uma foto de Javier Milei e do presidente Lula, e coloca: a crise diplomática com o Brasil já é a mais profunda desde o retorno da democracia e que foi desatada pelos insultos de Milei ao presidente Lula e a um juiz da Suprema Corte do Brasil, aí se referindo ao Supremo Tribunal Federal, e as críticas que Milei fez ao ministro Alexandre de Moraes. E o jornal La Nación, que também é um jornal muito importante aqui da Argentina, ele escreve na sua manchete também: escala a tensão com o Brasil. Depois dos insultos, Lula chama para consultas o seu embaixador, explica esse problema e diz que o Brasil ativou ontem uma bateria de respostas diplomáticas a essa fala de Javier Milei, com essas convocações dos embaixadores, né? Tanto Júlio Bitelli, aqui da Argentina, que retornou para Brasília, a gente não sabe quando vai voltar aqui para a Argentina, vai depender dessas conversas, como pedido de explicações para o embaixador argentino Daniel Raimondi. E o La Nación também diz que, segundo fontes do governo argentino, por enquanto se descarta por aqui um pedido de desculpas. E é esse mesmo tom do entorno no gabinete de Javier Milei. De fato, ontem, em uma entrevista para o canal La Nación Más, o chefe de gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, ele tem um cargo equivalente ao que seria o chefe da Casa Civil no Brasil, disse: não exagerem. Quando ele foi perguntado sobre essas convocações dos embaixadores, o embaixador brasileiro que foi chamado para consultas e o pedido de esclarecimentos para o embaixador argentino, ele disse: não exagerem. E aí lembrou que marqueteiros ligados ao PT fizeram campanha para Sérgio Massa durante a campanha eleitoral. E, segundo ele, disseram barbaridades sobre Javier Milei. Então, lembrou disso, mostrou um ressentimento que, inclusive, Javier Milei também demonstra em diversas ocasiões sobre essa participação de marqueteiros ligados ao PT na campanha de Sérgio Massa, e disse: não exagerem, ou seja, pelo menos por enquanto, o tom por aqui é de que não vai ter nenhum pedido de desculpas. Não teve antes, né? Quando o Milei chamou Lula de corrupto, Lula também não quer papo com Javier Milei. Os cumprimentos dos dois em encontros como G20, etc., são sempre com aquele sorriso amarelo. Agora, o problema é ter algum impacto econômico, né, Luciano? Enquanto ficar na seara política, é ruim, mas vamos lá. Agora, também não pode ter nenhuma interferência econômica de um país não fazer negócios com o outro, porque isso prejudica todo mundo. Reação do Brasil sobre as falas do Javier Milei, presidente da Argentina. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, afirmou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que vai transmitir à Casa Rosada a manifestação do governo sobre as declarações do presidente Javier Milei contra Lula e Alexandre de Moraes. Raimondi foi recebido por Mauro Vieira numa reunião reservada no Itamaraty neste domingo, como nós trouxemos ontem. Nesse encontro, eu apurei que o chanceler apontou para a gravidade dos ataques de Milei, demonstrou, claro, preocupação com a relação bilateral entre os dois países. Ressaltado na nota
construída há mais de 2 séculos e mantida assim durante todo esse período. Fontes do Itamaraty me dizem também que Mauro Vieira lamentou ter de colocar Raimondi naquela posição de interlocutor de uma crise provocada por uma atitude considerada pelo Brasil inaceitável. Os 2 diplomatas mantêm uma relação profissional de aproximadamente só 30 anos, segundo fontes me recordaram. De acordo com integrantes do governo brasileiro, o embaixador argentino ouviu a manifestação e se comprometeu a encaminhar esse conteúdo da conversa ao governo de Milei. A reunião de domingo está sendo tratada como um gesto diplomático excepcional pelo Brasil. Isso porque Mauro Vieira só havia convocado um embaixador para uma conversa assim, nesse tom, anteriormente, no episódio que envolveu o representante de Israel no Brasil. Apesar do endurecimento do tom, interlocutores do governo também dizem que a crise ainda vai ser conduzida diplomaticamente, portanto, por meio do diálogo. A avaliação é de que uma sequência de conversas vai ser necessária antes da definição de eventuais novas medidas por parte do Brasil. Ao participar da convenção do PL, que oficializou Flávio Bolsonaro candidato à presidência da República no sábado, o presidente da Argentina chamou Lula de condenado e se referiu ao governo como de socialistas ladrões. Se referiu ao ministro Alexandre de Moraes também como lixo.